A partir de agora, você ouve Escutar e Pensar, um programa da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Olá, bem-vindos a mais um Escutar e Pensar, o programa para falar sobre você e o mundo à sua volta. Escutar e Pensar é uma realização da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Marúcia Benevides, membro da SPFOR, faz a coordenação psicanalítica junto com a colaboração psicanalítica de Rúbia Malzaki. Eu, Márcia Ximenes, faço a produção jornalística e a mediação e conto com a operação de áudio de Antônio Carlos Lima. A gente se encontra toda sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, ao vivo, aqui na Rádio Universitária UFM. Vocês aí sintonizados na 107,9 e a gente aqui nos estúdios da rádio. Você também pode acompanhar o Escutar e Pensar e toda a programação da Rádio Universitária pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br. É só clicar em Ouça ao Vivo que você acompanha a programação que está sendo veiculada naquele momento, ou então baixar o aplicativo Rádio Universitária FM 107.9. É gratuito e está nas lojas do sistema operacional do seu celular. E também a gente disponibiliza o Escutar e Pensar nos agregadores de podcast. É só você pesquisar pelo nosso programa Escutar e Pensar que você consegue ouvir os programas que já foram ao ar ao vivo aqui na Rádio Universitária. Hoje, 3 de maio de 2024, nós vamos conversar sobre relacionamento abusivo. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui a psicanalista Cristina Maria Cortese, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A gente aí com a nossa parceria aí com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, com o blog deles, trazendo mais um tema. Então, seja bem-vinda, doutora Maria Cristina, desculpa, doutora Cristina Maria, eu troquei aqui a ordem dos nomes, né? Seja bem-vinda ao nosso programa, fique à vontade aí para cumprimentar os nossos ouvintes. Bom, boa tarde a todos e todas, e eu agradeço o convite feito aí pela Márcia, em nome da Rádio Universitária, da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que todos saiam bastante nutridos dessa nossa conversa. Com certeza, doutora Cristina. Então, para os nossos ouvintes que estão acompanhando o Escutar e Pensar de hoje, conhecer um pouquinho mais da nossa convidada, a doutora Cristina Maria Cortese, é analista, docente e supervisora lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, portanto, psicanalista. É graduada em Psicologia e mestra em Psicologia Clínica, ambas as titulações aí pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. E ela também é coorganizadora do livro Sexualidades, Desafios da Psicanálise, que é um livro que foi lançado pela editora Blucher. A doutora Cristina quiser corrigir aí a pronúncia, pode ficar à vontade. Não sei se é Blucher ou Blucher. Uhum. É Blucher mesmo, Blucher, né? Então, esse livro aí que a doutora Cristina é coorganizadora, Sexualidades, Desafios da Psicanálise. E você que está acompanhando o programa ao vivo aqui pela Rádio Universitária, quiser participar, é só enviar o seu comentário ou a sua pergunta para o nosso e-mail escutareepensar@gmail.com ou para o nosso WhatsApp. O número tem o código DDD 85 e o número é o 99404-3754. Então, vamos começar a nossa conversa, né, doutora Cristina, sobre esse assunto, relacionamento abusivo. É um assunto delicado, mas é um assunto importantíssimo que a gente precisa sempre conversar sobre. E para a gente iniciar aqui a conversa, eu queria pedir para a doutora Cristina explicar para os nossos ouvintes o que caracteriza um relacionamento abusivo. Bom, a gente pensa um pouquinho em dominação, onde alguém de alguma maneira tira algum proveito, eu chamaria de narcísico, para o seu eu, em detrimento de outro.
detrimento ou com sofrimento de outro. Então, tem sempre uma vantagem de um lado e uma desvantagem ou sofrimento de outro. O prazer de um lado e sofrimento de outro. Há um desnível, né? Não há uma horizontalidade, né? Na relação. Uma relação, vamos dizer, baseada na horizontalidade, na sinceridade, é uma relação onde há uma consideração pelo outro. Há uma capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, que o pessoal chama de empatia. Há um equilíbrio entre o dar e receber, não tem alguém só sendo extremamente generoso e o outro sanguessuga, né? Então, quando há esse equilíbrio, eu estou falando um pouco de relação saudável para a gente poder depois discriminar do que seria não isso, não é? Então, onde há todo esse equilíbrio, é uma relação baseada na consideração pelo outro e uma relação onde existe também compaixão pelo outro. Então, quando existem esses sentimentos, né, existe também, eu diria, um outro. Existe um eu e um outro. Quando o outro é tratado como coisa, como se não tivesse sentimentos, como se não fosse nada, alguém começa a desfazer desse outro, como se não tivesse importância, né? A gente pode ver que começa a ter um desequilíbrio nessa relação, né? É abusivo no sentido de que alguém está tirando proveito dessa situação, né? Existe abuso econômico, as pessoas não falam muito disso, né? É que assim, você paga hoje aqui para mim, eu não trouxe dinheiro, eu esqueci a carteira. Vocês conhecem bem essa história, né? Meu Deus, esqueci a carteira, né? Hoje você paga, depois eu pago. Então, são situações onde às vezes um se sente, primeiro, que a maioria das vezes é inesperado. Você nunca espera que alguém, vamos dizer assim, venha fazer qualquer proposta indecente para você. E principalmente essas coisas vêm das pessoas mais próximas, que menos se espera. Você pode esperar um assalto até de um inimigo, de alguém de fora que vem. Agora, de repente, um assalto interno, alguém que assalta o seu eu, né, que tenta tirar um certo proveito da sua bondade, da sua generosidade, eu chamaria já de uma relação abusiva. E dentre as características aí que a doutora Cristina trouxe, né, do relacionamento abusivo, ela falou dessa questão econômica, que eu acredito que seja um dos tipos. E quais são os outros tipos mais comuns que a gente vê nas relações em questão de abuso? Eu falei do econômico, um outro abuso pega um copo d'água para mim, a pessoa está sentada do seu lado. Estou falando homem ou mulher, hein, gente? Dos dois lados, né? Vai buscar um copo d'água para mim? A pessoa está sentada do seu lado. A distância é a mesma. Vá, que custa você ir? Não é? Então, a pessoa não se sente confortável para dizer, a distância é a mesma, hein? Não é? Quem está com sede é você, não sou eu. Até pode fazer uma gentileza se a pessoa for se levantar. Já que você está se levantando, me traz um copo d'água. Mas essa folgar em cima de alguém, seja no trabalho doméstico, seja nas empresas, e onde você se sente sem coragem de falar, não, assim não vou mais nem morta, sabe? Quando as pessoas não se sentem confortáveis ou perdem a liberdade de dizer não. A gente só pode falar sim, estou dizendo um sim sincero, se você tiver liberdade de falar não. Já que você vai sair, você pode passar lá no mercado e trazer umas coisas para mim? Eu posso falar não? Eu posso dizer, não vai dar, sinto muito. E a pessoa fica bem com isso? Ou se eu falar não, a casa cai?
eu tenho que ir para casa não cair na minha cabeça, ou para não romper a relação, ou para não ter um estouro, um grito, aí já se torna uma relação abusiva. Uma relação calcada no medo, na raiva, tem tudo para ser abusiva. E dos exemplos, né, que a doutora Cristina está trazendo aí, a gente pode ampliar um pouquinho. Quando a gente fala relacionamento abusivo, a gente lembra logo de relacionamentos amorosos, né? Mas isso não está ligado só a relacionamento amoroso, né, doutora Cristina? A gente também, pelos exemplos que a doutora está trazendo, acho que isso também acontece em amizades, acontece em ambiente de trabalho. A gente pode também dizer que são relacionamentos abusivos? Sim. Começa em casa. Quando tem, às vezes, relação mais abusiva de filho com mãe, filha com mãe, com pai. E, às vezes, a pessoa cede por amor, ou por medo, ou para comprar o amor do outro, se é que isso é comprável. Então, é aquele filho que folga em cima da mãe, ou a mãe que abusa. O filho, em geral, mães e filhas, né? Você faz a comida? Não, agora você lava a louça, tá? Eu já trabalhei muito hoje. E às vezes o filho tá ali ao lado, sentadão, né? Com o celularzinho na mão, e a menina tem que levantar, ir lá ou cozinhar ou lavar a louça, né? Então, há uma discriminação do que se faz, em geral, com as meninas. E às vezes as meninas já estão tão acostumadas, e essa mãe não é nem por mal. Ela foi criada assim. Possivelmente a mãe dela também discriminava as meninas. Em casa as meninas têm que trabalhar mais do que os homens, do que os meninos. E às vezes não percebem que isso é abusivo. Não que não se possa ter colaboração, claro, entre filhos com os pais, deve ter. Que se deve ter, mas que há uma discriminação, assim, meninos e meninas existe. E às vezes as pessoas que mais sofreram abuso mental, que eu chamaria de abuso mental, são as pessoas que sofreram isso nas próprias vidas, não gostaram, jamais eu vou fazer isso com alguém, e repetem isso nas suas relações. Repete porque não está resolvido. Só com uma análise conseguiria, talvez, barrar e não ter essas repetições indesejadas, sabe? A doutora já citou aí o abuso econômico, falou agora em abuso emocional. Tem outros tipos de abuso, além desses dois? Ou a gente pode focar mais nesses? Olha, a gente vai lembrando aqui, conforme for falando. Eu falei mãe e filho, mas tem pai, filho, pai, filha, né? Desde vai buscar o chinelo para mim, sabe? E as crianças sentem meio escravizados, mas não têm coragem, né? De falar, que não vou não, sabe? E acabam, às vezes, cedendo, se submetendo, por medo, por hábito, por uma série de fatores. Eu acho que o abuso, depois a gente vai passar para o sexual, porque a gente está falando do abuso econômico, sempre alguém tentando tirar vantagem de alguém, até entre amigos, né? Eu sei que tem carro, você leva e traz a gente, e ninguém divide a gasolina. É um abuso. E a pessoa se sente culpada, porque eu tenho carro, os outros não têm. Então, eu tenho que, vamos dizer, ceder aos pedidos dos outros. Me leva a tal lugar, me busca. As pessoas não percebem que estão alugando alguém. E toda vez que você tem uma relação desse tipo, abusiva com alguém, a relação já começa com risco. Uma relação abusiva, ela mata o amor. Mata a amizade, ela é destrutiva, porque um prevalece sobre o outro. E o abuso mental, eu diria, pode começar com bullying.
A gente está muito acostumado de ver o bullying nas escolas, que hoje em dia é crime, né? Sim. Foi criminalizado. Então, mas e o bullying dentro de casa? Ah, só podia ser você mesmo, hein? Ah, de novo, oh, desastrado, né? Alguma coisa assim. O bullying sempre está desfazendo de alguém, humilhando. Eu nunca vi um bullying que elogia o outro, não. Não, é sempre por quê? Porque aí você tira um proveito em seu amor próprio às custas de você piorar o outro, humilhar o outro, desfazer do outro. Ah, você não sabe. Isso é muito comum nas relações até entre casais, né? O marido está falando e a mulher fala, você não sabe de nada, você nem estava lá, e desfaz do pai perto das crianças. Ou o marido fala assim, só podia ser você mesmo, hein, para falar uma bobagem dessas. Ou um dá uma ordem, o outro fica contrariado e vai lá e dá outra ordem. Então, eu penso que, além de deixar as crianças muito confusas, né, no meio disso, esse tipo de desgaste no dia a dia ele vai a conta-gotas, vai aumentando, daqui a pouco a pessoa já nem percebe mais de quanto é abusado ou abusivo na relação. Então, estou começando por aí, hein? Sim. E quais são esses sinais, assim, o que é que a gente pode ficar alerta, né, nas nossas relações, sejam amorosas, de amizade, familiares, para que a gente comece a perceber se essa relação é abusiva? Eu penso que um sinalizador é você estar sintonizado com seus sentimentos. Você tendo uma sintonia interna com a sensação, não gostei, não me fez bem, nossa, não me senti bem, me senti humilhado. Quando tem uma relação de abuso, existe um desconforto de um lado e um prazer do outro. Dificilmente alguém que abusa vai dizer, desculpe, acho que eu fui abusivo. Muito difícil. Como também é difícil o abusado se defender. E se defender não é acusar, olha o que você faz comigo, porque isso não adianta nada. Olha o que você faz comigo. Quem está interessado em olhar isso, não é mesmo? Mas da pessoa poder dizer para si mesma, eu não gostei. Não sei o que dizer, mas eu não gostei. E diante dessa sintonia fina, interna, e a percepção de um desagrado, você tem mais força e elementos até para você poder se levantar, virar as costas e ir embora. Quando a situação é assim. Por exemplo, quando alguém grita com você. Muito comum filhos gritarem com pais, mulher ou marido gritarem um com o outro. E aí um grita, o outro grita. Não grite comigo. Gritando também, já está, né? gritando, não é mesmo? E aí vamos ver, né, quem fala mais alto aí. E numa situação dessas, aí se torna lugar comum os gritos. Agora, eu digo, é na primeira. No primeiro grito, se possível, vira as costas e ir embora. Cortar. Porque você se permitir e depois reclamar, passou do ponto. Lembra aquele dia que você fez comigo? Requentar a sopa, gente, não dá certo. Como as coisas se repetem, você pode ter mais defesas, mais elementos, porque vai sempre ter. Agora, uma outra coisa engraçada. Próxima vez que você falar assim comigo, você vai ver só com quantos paus você faz uma canoa. Não é?
Agora, você já está dando ao outro ou à outra a oportunidade de fazer de novo. Então, como eu sei que você vai fazer isso na próxima vez, agora, se alguém gritar com você, te tratar mal, e você olhar bem nos olhos e dizer, é a última vez que você grita comigo. Mas tem que ser a última. Não tem segunda e não tem próxima. Como se você levar um cano de um namorado, né? Fala assim, próximo cano que você me der, você vai ver só. Não, levou um cano, gente, acabou ali mesmo. Não tem segundo. Trazer um posicionamento mais firme, né, doutora Cristina? Se incomoda, né, como a doutora Cristina falou, trazer esse posicionamento mais firme para tentar, né, sair desse, na verdade, nem entrar, né, nesse relacionamento abusivo. Doutora Cristina, a gente está já se aproximando do finalzinho desse primeiro bloco, a gente tem 5 minutos para finalizar esse primeiro bloco, e essa pergunta que eu vou trazer agora, não sei se vai dar tempo a gente resolver, digamos assim, nesse tempo, mas senão a gente continua no segundo bloco, para a gente tentar diferenciar um pouco o abuso emocional do abuso físico, em um relacionamento. A gente ainda não tinha chegado, né, nessa questão do abuso físico, mas a gente começar a falar de que forma a gente pode diferenciar esses dois tipos de abuso para os nossos ouvintes. E também, só para deixar aqui já lembrado, a gente falar sobre a banalização da violência e em nome do amor. No amor a gente banalizar, né? Achar que tudo são 2 pontos. Como você tem um sofrimento nosso de cada dia, humilha hoje, humilha amanhã, você já não percebe mais quando está sendo humilhado, quando alguém está sendo abusivo, violento, aquilo vai banalizando. E você não sente mais, daqui a pouco, como dizer, cria um calo na alma. Você já não sente, no começo você sente um mal-estar. Agora, aquilo se torna tão comum, tão banal, que daqui a pouco você acaba não percebendo, não sentindo mais a violência. E aí a violência aumenta. Ela tende a aumentar. Por isso que muitas vezes a violência começa na palavra, se torna física e às vezes acaba com a fatalidade. E em nome do amor é uma outra coisa, assim, não sei se dá tempo agora ou a gente começa o nosso bloco. Eu acho que vai ficar para o próximo bloco, doutora Cristina, né? Tanto esses 2 temas, mas a gente ainda tem aí uns 2 minutinhos para finalizar esse primeiro bloco. Se a doutora quiser só concluir o raciocínio da pergunta que eu fiz, né? Dessa diferença entre o abuso emocional e o abuso físico, fique à vontade. Olha, o abuso físico não deixa de ser emocional também. Eu diria... Eu não sei o que dói mais. Ambos machucam. O físico, ainda, você pode até tirar uma foto, fazer um BO, ir na delegacia do homem e da mulher, não sei quantas delegacias já tem hoje, tem até do idoso, não é mesmo? Ele aparece. Agora, quando é mental, quando ele é invisível, é pior. Porque a marca é na alma. E como é que a gente tira as manchas da alma? As dores da alma? É mais difícil, né, doutora Cristina? Perceber e curar. Mais difícil, tanto perceber quanto curar, né? Então, doutora Cristina, a gente está realmente finalizando esse primeiro bloco do Escutar e Pensar. Quem está acompanhando a gente, hoje estamos conversando sobre relacionamento abusivo. Nossa convidada é a doutora Cristina Maria Cortese, psicanalista lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, na parceria que a gente tem com o blog lá da Sociedade Brasileira de São Paulo. E a gente vai para o intervalo bem rapidinho, já a gente está de volta, não saia daí.
Voltamos a apresentar Escutar e Pensar. Estamos de volta com o segundo bloco do Escutar e Pensar. Hoje, 3 de maio de 2024, o nosso tema é relacionamento abusivo. E nossa convidada que está aqui conversando com a gente sobre esse tema é a doutora Cristina Maria Cortese, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, na nossa parceria que a gente tem aqui com o blog. Então, lá no blog vocês podem acompanhar, tem uma reportagem que a doutora Cristina foi entrevistada e falou sobre o assunto, e nós estamos aqui também conversando sobre isso. No finalzinho do primeiro bloco, quando a gente estava falando ali das diferenças entre o relacionamento abusivo, né, o abuso físico e o abuso emocional, a doutora Cristina trouxe 2 temas muito importantes para a gente falar, que é a banalização da violência e o outro tema, o Em Nome do Amor. Né? E aí a gente falou um pouquinho da banalização da violência. Queria pedir para a doutora Cristina falar esse Em Nome do Amor, que eu até confundi aí, juntei os dois, né, doutora Cristina? Explicar para a gente o que é esse tema aí dentro do tema maior do relacionamento abusivo. É muito comum quando uma pessoa, às vezes, acontece muito nos casais, um desfaz do outro e diz o seguinte: você não faz nada que eu peço, você não corresponde, você não dá atenção para mim. Eu comecei só a ver defeito em mim. Eu só estou falando isso porque eu gosto de você, sabia? É porque, em nome do amor, se eu não gostasse tanto de você, eu não te dava essas dicas para ver se você melhora, porque você não faz nada certo, você não faz nada direito. Né? E aí, ninguém gosta de você, não sei se você já percebeu que só eu gosto de você. Ninguém mais gosta de você, ninguém mais iria aturar. Aí numa dessas, uma mulher virou para o marido e falou assim: então não largue de mim, porque ninguém mais vai gostar. Melhor você ficar comigo o resto da vida. Não é? E as pessoas acabam, eu diria assim, quase que se convencendo que toda essa crítica e achatamento do outro, desfazer do outro, é por amor e não por pura crueldade. A gente tem dificuldade de ver a crueldade em quem a gente gosta, ou em quem está perto de nós e jura que gosta da gente. Pode até gostar. Filhos, às vezes, são muito cruéis com os pais. Né? E às vezes os pais são cruéis com os filhos também, né? E até entre os filhos, né? Pondo um contra o outro, comparando um com o outro. Tem bullying dentro da casa, né? Então a violência começa em casa, gente, né? E aí essa pessoa acostuma também com a violência, daqui a pouco vai procurar um parceiro ou uma parceira muito parecido com aquilo que viveu, porque é o que conhece. E acaba reeditando outros tipos de violência, ou como autor ou autora, né? Ou como vítima. E hoje em dia, às vezes, tem muitas mulheres violentas, não no sentido só físico, assim, de acabar com seus companheiros também, né? Principalmente, às vezes, o marido está desempregado, a mulher ganhando, ela tripudia um pouco com essa situação, sabe? Né? Você não se mexe, você é um folgado, só eu ponho dinheiro em casa, o outro já está sofrendo, já está mal porque está desempregado. E aí, vamos dizer assim, a mulher acaba tripudiando, tirando um proveito dessa situação, né? Até da humilhação do outro. Agora, uma coisa que acontece muito também é assim, você de repente percebe que está acontecendo alguma coisa, ou que a pessoa está mentindo para você, e você chega e diz: olha, custa me acreditar no que você está falando. Você está me chamando de mentiroso, de mentirosa? Não, mas eu tenho toda a liberdade de não acreditar no que você está me falando. Você está louco de pensar isso. Você está louco de pensar isso. Tem nada a ver. Né? Cai na real. Você está achando o quê?
Você está acreditando nisso que você está pensando? E às vezes a pessoa está coberta de razão. Né? E o que acontece? A pessoa daqui a pouco começa a achar que está louco mesmo. Que está louco ou que está louco. Porque o outro quase que convence, ou a outra quase que convence, de que uma loucura só você pensar isso de mim. Eu sou a pessoa mais honesta que tem, mais fiel que tem. Eu fico até ofendido de você pensar isso de mim. Fico indignado. E aí a pessoa daqui a pouco está quase, daqui a pouco, ajoelha e pede desculpa. Não, desculpa eu pensar isso de você, sabe? Ai, meu amor, eu gosto tanto de você, me perdoa de eu pensar mal de você. E a pessoa tinha toda a razão. Então, a gente vê essas sutilezas da relação que, eu diria, também acontece na violência física ou na violência, uma violência de palavras também é física, gente, é física e mental, né? É da pessoa estourar, acabar com o outro, daí alguém fica mal, chora, ou para de conversar, dá um gelo, aí um ou outro chega e diz o seguinte: ai, me desculpe, eu perdi a cabeça, isso nunca mais vai acontecer, eu prometo, eu vou me emendar, quer que eu procure terapia? Eu vou, viu? Faço qualquer coisa para você me perdoar. É a última vez que isso, nunca mais eu vou gritar você, nunca mais eu vou bater em você, tá? Me perdoa, você sabe que você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. E infelizmente, na maioria das vezes, não é a última vez, né, doutora Cristina? Nunca vai ser a última vez. É um ciclo. E as pessoas acreditam que vai ser a última vez. Então, eu já vi casos que a pessoa apanha, em geral são as mulheres, não para até de força física. Ela apanha, fica roxa, vai na delegacia, faz BO, tá com a Lei Maria da Penha, e o outro não pode chegar perto de casa. Aí as crianças começam a chamar pelo pai, e querem o pai, aí ela acaba ficando culpada, como se ela tivesse, olha só, olha o jogo perverso, como se ela fosse a culpada do pai estar afastado de casa. E daqui a pouco não tem mais quem põe o dinheiro em casa, porque ele começa a castigar a mulher e não põe mais dinheiro em casa. E eles começam a passar privação. Quando ele não ameaça, olha, se você não for lá e retirar meu nome de lá do processo, eu acabo com a sua vida, você vai ver só. Ou acabo com as crianças. E aí começa uma ameaça em situações muito graves, chantagens horríveis, que de medo a pessoa vai lá e retira. Como acontece, vocês estão cansados de ver em reportagens de mulheres, não faz muito tempo, que uma juíza, né, enquanto ele fez as crianças pedirem para ela retirar a queixa dele, Maria da Penha, né, bastou ela retirar, ele assassinou a mulher dentro do carro e perto das crianças. Então, existe uma coisa que se chama ingenuidade. Quando a pessoa começa a machucar, se a pessoa não for se tratar, e se você também não se tratar para se fortalecer, a relação termina em tragédia. Vai crescendo. Uhum. Esse exemplo que a doutora Cristina trouxe é uma juíza, né? Então, uma pessoa que tinha conhecimento, inclusive conhecimento que eu falo não geral, mas específico mesmo do assunto, né? Ela era uma juíza e, infelizmente, acabou sendo assassinada, né? Então, a gente começa a pensar, por que é tão difícil para alguém deixar assim, um relacionamento abusivo? E isso a gente falando de forma mais geral, não só das mulheres que sofrem abusos físicos, mas nesse geral como a gente está falando, doutora Cristina. Por que é tão difícil a gente sair? Olha, você está falando bem, isso acontece muito nas chefias, nos trabalhos. Há um elogio e depois uma exploração. Nas relações mesmo do trabalho doméstico, às vezes acontece.
Às vezes as pessoas acham que se o funcionário gosta, então vai tolerar qualquer coisa. Ou se precisa do trabalho, vai tolerar qualquer coisa. Então, às vezes a pessoa acha que se sair dali, não vai encontrar nada melhor, sabe? E a maioria das mulheres que dependem economicamente dos seus companheiros, imagino que se sair dessa situação, vão passar muita fome, privação, e as crianças também. Então, a pessoa está vivendo o inferno, mas ela imagina que o inferno pode ser pior. E aí ela se deixa cruar pelo medo do que ela pensa que pode acontecer. E a pessoa ainda não tem força suficiente para enfrentar o que der e vier. E eu vou te falar uma coisa. Existe um mecanismo que acontece com todo ser humano. Às vezes a gente percebe as coisas com um olho e fecha o outro. Não está acontecendo. Mentira. Não é possível. Não está. Principalmente quando às vezes as mães percebem que o pai, padrasto, avô, vizinho está abusando das crianças. A mãe percebe. A criança muda. A gente está falando de relação abusiva. No caso, abuso sexual, né? Abuso sexual. Em geral, a criança muda. A criança fica mais tristonha, ou adoece, começa a ir mal na escola, tende a subalimentar. Alguma mudança tem e a mãe intuitivamente percebe que tem uma coisa errada. Mas se ela for ter plena consciência do que está acontecendo, às vezes é o próprio pai da criança, ou é o padrasto, ou é o avô, pai dela, estou chamando assim, um vizinho, ou alguém muito próximo, teu irmão. Já vi vários casos da menina falar: mãe, olha o que meu irmão está fazendo comigo. E a mãe fala assim: não, isso é da sua cabeça, ele não iria fazer isso com você. Você está pensando isso do seu irmão, você está pensando do seu avô. Então, aí o que acontece? A criança sente que a queixa dela não foi ouvida e não tem um valor. Não houve crédito. E a criança acaba desistindo, às vezes, de lutar por isso. Por quê? Por um pai ou uma mãe, ou mulher ou homem, não estou fazendo discriminação, perceber que alguma coisa está muito ruim, muito diferente daquilo que eu imagino, é uma decepção profunda. É um sofrimento intenso. Então, um olho meu se fecha. Um olho percebe, o outro olho se fecha. Não tem resultante. Porque se eu enxergar com os dois olhos bem abertos, eu vou ter que lidar com consequências. Por exemplo, se eu descobrir, ou se eu estiver apanhando muito, não aguento mais, ou vejo que o meu marido está abusando das filhas, eu vou ter que sair de casa. Eu não sei se eu vou passar frio, fome, o que vai acontecer comigo. E ele vai me perseguir? Então é melhor aguentar. Então, o medo é um grande vilão, porque a pessoa sempre imagina consequências desastrosas, só que o desastre já está acontecendo. Hoje em dia tem casas de acolhida. Eu estou aqui em São José dos Campos, eu vi aqui a prefeitura já acolheu 145 mulheres de situações, e aí recolhe a mulher e as crianças e põe num abrigo seguro, para que essa pessoa possa pensar num outro destino para a vida. Mas em muitos lugares não existe isso, né? Mas eu penso que o grande vilão é o medo, que pode ser ainda ruim com ele ou ruim com ela, pior sem ele. Geralmente são pessoas tão próximas, né? Como a doutora Cristina falou, assim, tem a decepção, né? Poxa, meu pai, né? A pessoa ali próxima, como pode fazer isso comigo? Né? Então, assim, até
custar acreditar, né, que está acontecendo isso. E essa questão do medo também, né, das pessoas acreditarem ou não acreditarem. Como é que a pessoa tão próxima pode estar fazendo isso com você? Envolve tudo isso e a gente tem alguns exemplos, mas quando a pessoa, ela, enfim, percebe, enfim, ela vai querer superar esse medo, né? Ela vai se esforçar para superar esse medo, quais medidas ela pode procurar? Quem ela pode procurar para ajuda, né? Para sair de um relacionamento abusivo? Então, eu acho que muitas vezes a pessoa percebe, mas mesmo querendo superar o medo, não é fácil. Às vezes a pessoa precisa de ajuda. Eu penso que deve ter centros ou nas próprias delegacias, né, algum tipo de SOS, aqui tinha SOS Mulher, que dão um suporte para a pessoa ter coragem de fazer as mudanças que precisa. Porque a pessoa não consegue nem imaginar o que fazer, nem se tem saída. Muitas vezes a pessoa acha que não tem saída, que é isso mesmo. Né? E outra coisa, quando você percebe que é uma pessoa muito próxima que está fazendo isso, você precisa romper a relação com essa pessoa. Seja quem for. É uma perda, é um luto, uma decepção muito grande. Né? Então, imagine que em cada cidade deve ter, junto às delegacias, né, algum tipo de número, tipo de SOS, pedido de socorro, casa da acolhida, em que as pessoas podem ir lá e pedir ajuda, até ajuda psicológica, não é? Não só ajuda material, mas psicológica também. Porque é o seguinte, a pessoa que se deixa abusar, eu vou contar uma coisa para vocês, também faz mal para o abusador, sabia? Que pessoa que é passiva e permite ser abusada, agredida, ela está evocando no outro o pior do outro. Ela não está barrando o pior do outro. Então, muitas vezes, a pessoa violenta, o que está fazendo mal para o outro, acaba tendo que entrar em contato com o pior de si. Não se dá conta de que o outro está passivamente aceitando o pior de si que está saindo para o outro. Quando você barra e consegue pôr um limite na violência do outro, você também está impedindo o outro de exercer o que ele tem de pior com você. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, a gente está falando das relações eu-outro. A gente ainda não tocou no eu e eu mesmo. Porque eu acho que o que mais nos violenta são os nossos pensamentos. E a gente deita e acorda com eles. Uma das coisas que é vilão é o medo, outra é o sentimento de culpa. Ai, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, nossa, eu devia ter aguentado, olha o que eu fiz. Sabe, a pessoa começa, sabe, brigar com seus próprios sentimentos, duvidar de si mesmo, pensar mal de si mesmo, né? Eu acho que eu fui mal, eu fui má. Então, começa a ter remoer dentro de si, a pessoa não imagina o quanto que esse murmúrio, esse remoer, são pensamentos que fazem muito mal a si mesma, a própria autoestima, sabe? A pessoa mesma se rebaixa. A gente pode dizer que a gente tem um relacionamento abusivo com a gente mesmo? É verdade, é verdade. Ou você se acha, eu tenho pessoas que se acham obrigadas a fazer tudo que o outro quer, tudo que o outro precisa, tudo que, sabe? Eu posso fazer, o outro não pode, eu vou lá e faço, mas não percebe que tem um comando interno que diga, vá lá e faça, atenda, submeta. De dentro de si mesma vem um comando. E a pessoa obedece esse comando interno de se submeter ao outro. Submeter ao seu desejo de agradar o outro. O seu desejo
de se submeter ao outro. Que as pessoas falam que isso é masoquismo, eu não gosto muito de dar nomes, né? Mas se pôr em situações de sofrimento. Sofrimento, gente, até sofrimento físico, sabe? Essas pessoas até adoecem, se mutilam perto do outro para agredir o outro. Se cortam, sabe? Para agredir o outro. Como diz, as pessoas muito ressentidas dizem que tomam veneno para matar o outro, sabe? Então tem essa coisa que é interna, do ressentimento, da raiva, sabe? De um certo prazer em se maltratar ou em se ver sendo maltratado. É doente, tá? Deixar claro, doutora Cristina. Já vai para patologia. Já estamos passando do... Né? Doutora Cristina, e assim, quando amigos, familiares percebem que a pessoa ou faz, né, está num relacionamento abusivo, ou até, como a doutora Cristina falou aí, né, é um relacionamento abusivo consigo mesmo, de que maneira a gente pode ajudar? Tem aquela frase horrível, né, que em briga de marido e mulher não se mexe a colher. Eu acho que a gente tem que meter a colher, o garfo, a faca, né? A gente tem que se meter mesmo, mas de que forma amigos, familiares, pessoas próximas podem ajudar quem está nesses relacionamentos abusivos? Então, eu acho que se você fica quieto, não faz nada, você está fazendo um conluio. Você está testemunhando uma situação ruim. Aqui tem um tipo de um jornalismo na internet que todo dia dá as notícias da região, e estava lá que uma senhora começou, num bairro nobre aqui, gritar muito. A vizinha foi lá, chamou a polícia. Né? E eu acho que devia ter chamado mesmo. Por quê? Quando a polícia chegou, bateu na porta, o marido já saiu assim. O que é? O que foi? Já saiu agredindo, e com isso ele já perdeu pontos para o policial ali. Né? Tem nada, vocês não vão entrar aqui não. Aí, e começou a querer agredir, os policiais renderam e entraram na casa. Quando entraram na casa, ela estava com os pulsos cortados, uma faca de cozinha, ela estava esvaindo em sangue, quase desmaiando. O que ele fez? Ele cortou o pulso dela para simular um suicídio. E parece que os policiais chegaram na hora, entende? Que ela já tinha perdido muito sangue ali. Então, eu diria, ela foi salva pelo grito, e foi salva porque um vizinho tomou uma providência, né? De chamar a polícia e os policiais atenderem, também terem enfrentado essa situação. Então, eu acho que seja o que for, sabe? Por exemplo, de uma vizinha que viu que a menininha se queixava muito que quando ela ia fazer xixi doía, ardia. E a vizinha foi olhar, a criança estava sendo violada pelo padrasto. Né? A vizinha falou com a mãe diz, você está louca, perdeu a amizade com a vizinha. Mas a menininha foi lá e foi queixar de novo porque se sentiu ouvida pela vizinha. A mãe não tomou providência, a vizinha foi lá e deu queixa. Deu queixa na delegacia, teve que afastar esse homem da casa. Só que daí eles começaram, tinha desde bebê de 6 meses a 6 anos na casa, e a mulher não trabalhava. Aí a mulher começou a fazer um terrorismo com a menina que tinha 5 anos. Olha o que você fez, menina. Nós estamos passando fome por sua causa. Seu pai está longe por sua causa. A mãe fez a menininha ir lá na polícia dizer que era tudo mentira. Então, ou às vezes a escola denuncia, a escola chama e os pais vão lá e tiram a criança da escola. Então, eu acho que a gente faz a nossa parte. O alerta, seja um familiar, seja um amigo, mas até isso a gente precisa saber como fazer. Uhum. Doutora Cristina, a gente está nos últimos minutos do programa, passa rápido mesmo. Passa rápido.
Isso. E aí, para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre esse tema, eu queria que a doutora Cristina falasse um pouquinho sobre a questão da educação sobre relacionamento saudável. Lá no começo, a doutora Cristina falou, olha, eu vou primeiro falar do relacionamento saudável para a gente poder conseguir chegar aí no abusivo. Então, é importante a gente ter essa educação, a gente conhecer, a gente saber o que é o relacionamento saudável para prevenir esses abusos, em futuras relações. Então, eu queria deixar para a sua mensagem final, pedir para a doutora Cristina falar um pouco sobre isso. Eu penso que isso começa em casa, dos pais, principalmente a mãe às vezes tem mais contato com as crianças, de orientar para não deixar ninguém mexer no corpinho. Ninguém. E que se alguém tentar, ter coragem, mesmo que a pessoa ameace e diga que vai matar, que vai acontecer, o mesmo que a pessoa dê balinha, chocolate, essas coisas, que conte. E que também não mexa com o corpinho do outro, porque o seu filho também pode ser um abusador. E também violência entre irmãos, brigas acontecem. Mas minimizar, às vezes os pais brigam e as crianças repetem a violência ou descarregam entre si uma violência dos pais. E uma outra coisa, muitas vezes um pai ou uma mãe estão estressados e vão lá e gritam com a criança por um motivo banal. Eu penso que é um exercício desse pai ou essa mãe chegar para a criança e falar, olha, me desculpe, acho que eu não devia ter gritado assim com você. Você fez isso, não foi legal, mas acho que eu passei da conta, O meu grito foi muito para aquilo que você fez. Então, aí as crianças também aprendem a pedir desculpas, a reconhecer o erro. Não é porque você é adulto e não é nenhuma humilhação você poder dizer para um filho, olha, você me desculpe, sabe? Acho que eu carreguei nas tintas, sabe? Doutora Cristina, muito obrigada pela sua participação de hoje no nosso programa. A gente conversou aí com a doutora Cristina Maria Cortese, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sobre relacionamento abusivo. Fica à vontade, doutora Cristina, para se despedir aí dos nossos ouvintes. Olha, eu agradeço, o ouvido de vocês, o convite de vocês, porque eu penso que isso é de utilidade pública. É importante tomar consciência sobre essas situações e eu estou à disposição para quando vocês quiserem tocar. O assunto é extenso, viu, gente? Acho que ele vai levantar muito mais perguntas e quando quiserem a gente volta a conversar. Tá bom? Obrigada, doutora Cristina. Como a doutora Cristina falou, o tema é extenso, Então a gente pode ter sim outras oportunidades. E agradecer, além da doutora Cristina Cortese, nossa convidada de hoje, os ouvintes que acompanharam a gente, deixar um abraço e até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar Escutar e Pensar. Uma realização da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Coordenação psicanalítica Marúcia Benevides. Colaboração psicanalítica Rúbia Malzaki. Produção jornalística e mediação Márcia Ximenes. Operação de áudio Antônio Carlos Lima.